Boa noite. Retomamos, né? Às 19 horas eu fiz um teste com o nosso Instagram aqui com acesso à internet. Mudei de internet e agora a gente tem que ficar testando para poder conseguir efetivar nossos trabalhos. A Fran tá aqui pontualmente para iniciarmos nossa live. Guardando aqui. Pronto. Estamos conectando com a podcast. Oi, Franciele. Oi, tudo bom? Tá Tudo conseguindo bom? me ouvir? Sim, tô. Eu te Ai, que assustei maravilha. ao vivo, Me desse um susto, guria, pelo amor de Deus. né? Mas é porque eu tive que mudar de internet e aí desde então eu tive algumas dificuldades, aí eu tive que testar. Sim, sim, super te entendo. Hoje a gente, Sem nós, problema. profissionais da informação, a gente tem que ficar testando a melhor internet, porque temos que continuar, né? Com Seguiremos. certeza, com certeza. Tu tá trabalhando? Home Ou tá office, trabalhando? biblioteca, Nossa, eita, mano. biblioteca escolar, BEP, estudando para mestrado, escrevendo. É, bastante coisa, né? A gente vai conversar sobre isso também. Com certeza. Então, hoje eu fiz uma fala não muito longa, né? Que eu sei que o pessoal tá aí no Dia dos Namorados, muitos não vão conseguir ouvir a Wagner, gente. a gente tem um seguidor, Wagner, bibliotecária de outra associação, né? Nossa, Com essas nossas interações, a gente acaba conseguindo fortalecer nossas relações, né? Os laços. E aí, com certeza. no teste anterior, eu falei que, por mais que a gente esteja num contexto bem sombrio, né? Em questão de saúde pública, mas está nos dando a oportunidade da gente conversar e ter essa troca, né? Com certeza, Bruna. E Oi, aí, Wagner. Oi, João. O pessoal tá entrando aqui. O Wagner mandou oi. A Kathleen entrou. Kathleen foi minha aluna ano passado. A Marli. Olha só, que bom. Pessoal aí abrindo mão de uma horinha do seu dia para do seu dia dos namorados. é, 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 então, Bruna, como que você quer organizar a fala? vamos lá, ó. Eu vou Eu não te iniciar. ouço muito bem, tá bem longe o teu som. E agora? Tá ouvindo? É, Tá? agora sim. Aham. Pronto. É, boa noite, pessoal, nossos seguidores, né? Tanto da Associação dos Bibliotecários do Piauí, como também da Franciele. Quero desejar Oi. boas energias, muita saúde e feliz Dia dos Namorados. Não tinha me atentado para isso, que eu acabei remarcando com a Fran para o Dia dos Namorados, mas seguiremos. Ah, faz parte. Esse é o nosso canal oficial da ABEC do Instagram e uma das ações que estamos executando, né? É a live, certo? Que é para justamente ter esse contato com muitos profissionais da área da tecnologia e ciência da informação. Uhum. Temos outras ações que estamos trabalhando, que é a elaboração do plano de cargo e salário, né, as recomendações. A gente teve até uma votação, né, própria direto do Senado sobre o piso salarial. Estamos também elaborando uma campanha sobre o movimento associativo, né, importante Uhum. profissionais da informação
informação, se associar. Então, assim, a live é para fortalecer esse contato para futuros convites, né? Claro, com De certeza. eventos, certo? De integrar mais ainda os estados, né? Os profissionais de Claro. economia, associações, os conselhos, a federação, que é o momento da gente estar nessa comunicação e articulação. E aí, hoje, nós iremos conversar com a Franciele, certo? A Franciele é uma mulher, né? Hoje a conversa, a temática é uma coisa que a gente vem discutindo e se fortalecendo também, é a questão de gênero, certo? Uhum. Vou apresentar brevemente, passar o lugar de fala para a Franciele, para ela estar apresentando toda a proposta da live e teremos mais ou menos 50 minutos para aproveitar o lugar de fala, Fran. Eu vou tentar o possível não interromper, a gente sempre gosta de fazer, ler os comentários e fazer as perguntas no final, para que a gente não interrompa essa conexão, né? Não quebre da conversa. Pessoal, a Franciele, ela é mestra, né? Mulher e mestra, cientista na nossa área. Né? E o tema é a visibilidade de algumas mulheres intelectuais na biblioteconomia. Eu vou passar o lugar de fala para ela poder estar nos informando cientificamente sobre isso. Perfeito. Bom, gente, primeiramente eu quero agradecer, né, a todo mundo que está aí acompanhando, ao convite da BEP, aí representado pela Bruna. Eu fico bem feliz, né, de estar aqui nesse espaço virtual, chegando ao pessoal do Piauí, que é um pessoal ainda que eu não conheço, né, e hoje até foi bem interessante, porque quando eu estava fazendo uma breve pesquisa para poder falar sobre mulheres e trazer algumas mulheres no final da nossa conversa, eu fiquei pensando assim, nossa, eu não conheço nenhuma mulher do Piauí bibliotecária que tenha produção científica, por exemplo, em algum tema relacionado a questões étnico-raciais, que é o que eu trabalho. Mas isso não quer dizer que elas não existam, né? Você vai participar aí com a gente do próximo volume do Protagonismo, e eu espero muito que você traga essas mulheres, a atuação delas na própria BEP, as mulheres dentro, né, da docência em biblioteconomia no Piauí, e todas essas mulheres que a gente ainda não tem conhecimento e que é super importante nós evidenciarmos, né? Então, gratidão a todo mundo que está aqui e gratidão a Bep e Bruna pelo convite. Pessoal, eu já quero começar essa fala trazendo uma questão de que, assim, eu não busquei ser exaustiva, né, em todas as mulheres, porque senão tornaria a nossa live um pouco mais pesada, né? Então, o que eu trouxe foi algumas questões para a gente pensar e, no final, uma lista de algumas intelectuais que às vezes a gente não conhece, né, por estarem talvez no mestrado, doutorado. A gente sabe que dependendo das questões, muitas de nós vamos mais tarde para esse campo do mestrado, do doutorado, né, que é a partir daí que se considera uma pessoa como intelectual, ou seja, a partir do momento que ela está produzindo um material, né, que vai compartilhar com os outros suas experiências, suas reflexões teórico-críticas dentro da área. E também quero dizer que as mulheres que eu vou citar, elas são todas bibliotecárias. Então, independentemente de onde eu estou trazendo essas mulheres, elas vêm da biblioteconomia, né? Porque é por isso que eu fiz, conhecendo algumas mulheres intelectuais da biblioteconomia, porque a biblioteconomia é minha área de formação, mesmo que eu faça mestrado, doutorado hoje, estou no doutorado em ciência da informação aqui na UFMG. O meu interesse é pela área biblioteconomia. O meu trabalho é para o reforço dessa área, né? A área de pós-graduação, ciência da informação, é uma área mais ampla, mas o que eu tenho interesse mesmo em fortificar é a questão da biblioteconomia. Então,
Para começar essa live, eu queria conversar com vocês algumas questões, né? Perguntando, né? Fazendo algumas perguntas que eu acho que são importantes. Eu queria perguntar quantas obras, e aí se as pessoas puderem me responder, eu ficaria extremamente feliz. Quantas obras de mulheres, escritas por mulheres, seja artigos, livros, ou até mesmo reflexões teóricas em blog, vocês já leram? De mulheres, né? E escrita por mulheres negras, quantas vocês já leram? Quando a gente vai num evento, vocês reparam, por exemplo, a programação de um evento para ver quantas mulheres existem ali, como palestrantes, como convidadas, como representantes, né, da biblioteconomia? Quantos eventos científicos com mesas que são, às vezes, privilegiadas para homens nós temos na nossa área, nós já vimos acontecer na nossa área. E aí a gente tem que refletir também que a biblioteconomia ela é uma área predominantemente formada, né, onde se graduam mais mulheres do que homens. E a questão talvez seja a gente pensar por que as mulheres ainda, ou algumas mulheres somente, né, que são vistas como intelectuais. O que torna uma pessoa intelectual? Qual é a discussão que ela precisa fazer dentro da área para que ela seja vista como intelectual? Né? Às vezes as pessoas dizem assim, mas ser intelectual você produzir anos e anos a respeito de determinado tema e tal. Mas nós temos muitas mulheres que produzem há anos e anos dentro de determinado tema e elas não são muitas vezes citadas, né? Quando você estuda um material produzido por mulheres, e aqui eu não estou tentando em hipótese nenhuma fazer reflexão, né, usando teóricas, outras e outras áreas, não, eu só estou fazendo uma reflexão aqui com vocês de pensar assim, como a gente inclui mulheres, né, na nossa escrita, mulheres, como que nós lemos, ou se lemos mulheres, né? E entender qual é o nosso papel para a fortificação desse pensamento de mulheres dentro da nossa área. Bom, é óbvio que nós temos que entender também que a ciência ela é predominantemente masculina, né? Mesmo que mulheres sejam aquelas que a gente tenha uma predominância na formação em biblioteconomia, quando chega no status de cientista, ele sempre é mais evidenciado quando a gente está vendo a parte dos homens, né? Então é mais para os homens. E aí a gente pode perguntar assim, será que nós lemos mulheres, né? Então, por exemplo, hoje eu estava fazendo análise, né, para pensar aqui as reflexões para trazer para nós discutirmos, e aí eu fui ver nos meus artigos, por exemplo, se eu tenho uma proporção boa de citação de trabalhos de mulheres. E aí, mesmo que de forma, às vezes, inconsciente, eu cito bastante mulheres, eu procuro, né, trazer para a discussão, mesmo que venha de outras áreas, então, intelectuais de outras áreas para conversar com a biblioteconomia, né, se eu não consigo encontrar na nossa área aqui. Eu tenho que também pensar que a questão de gênero, raça e classe, ela está interligada, né? Então, quando a gente pensa quem é uma intelectual, às vezes a gente vai pensar, e nós vamos evidenciar, ou seja, quem não conhece Henriette Gomes, né? Quem não conhece a professora Marta Lígia Pomin, quem não conhece Lema Vânia Pinheiro, né? Pessoas que são, então, conhecidas como intelectuais da biblioteconomia, da ciência da informação brasileiras, e que todas elas pertencem a um determinado pertencimento étnico-racial, né? Ou seja, são mulheres brancas. E quando a gente pensa em mulheres negras, bom, aí eu vou refletir na professora Maria Aparecida Moura, vou pensar na professora Miriam Albuquerque de Aquino, vou pensar em quem mais? E aí a gente fica, né? Ou seja, as pessoas vão dizer, mas o pertencimento étnico-racial talvez não influencie na minha escolha. Mas já é comprovado que até mesmo os próprios bibliotecários, na sua prática profissional, aquelas concepções, né? As concepções pessoais deles também interferem na sua prática. Por que não interferiria dentro da minha escrita? Por que não interferia em quem eu vou pensar o meu imaginário sobre quem é intelectual, sobre quem produz ciência, né?
E aí a gente vai ver na história da biblioteconomia brasileira também, né, quando nós analisamos quem foram as mulheres primeiras que se formaram, né, em graduação, quem são essas mulheres que estão hoje, né, que foram as pioneiras dentro da área e que delas descenderam a maioria dos nossos professores, né, que hoje nós temos. Nós vamos ver também que muitas vezes, ou na maioria das vezes, essas mulheres são não negras, né, ou seja, pertencem a outra raça, né, grupo racial, perdão. Então, o que eu quero trazer é as reflexões assim, bom, eu vou trazer algumas mulheres, né, que eu já estudei e que, às vezes, a gente também não consegue conhecê-las ou que nunca conheceu. Uma das mulheres que eu acho importante frisar é a primeira presidente negra da ALA, por exemplo, né, a Clara Stanton Jones, que foi uma bibliotecária negra que não vinha de classe pobre, né, ela é uma mulher que já veio de um lugar onde ela tinha bastante dinheiro e que, ao mesmo tempo, enfrentou racismo, enfrentou a própria segregação racial, né, que dizia também que ela não tinha capacidade para estar dentro desse lugar de gerência, de diretoria, e que por muito tempo também foi invisibilizada como intelectual, porque ela teve um papel que foi mais na prática do que de fato na produção científica. E isso também acontece muitas vezes aqui no Brasil, ou seja, às vezes a gente não conhece tantas pessoas que produzem, tantas mulheres que produzem, porque elas estão lá no que a gente chama de chão de fábrica da biblioteca, né? Estão lá conversando, produzindo, discutindo, mas às vezes não produzem, ou seja, não divulgam cientificamente, não comunicam cientificamente aquilo que elas produzem, né? E a Clara Stanton Jones, ela teve um importante papel, por exemplo, na organização da cronologia da biblioteconomia negra, no auxílio na formação de bibliotecários negros, né? Eu, inclusive, não vou entrar muito nela aqui, porque eu falei sobre ela no Biblioteca, não sei se alguém conhece, né? O podcast do Biblioteca, organizado pela Liga Bibliotecária, e tem um capítulo dele que eu fiz com a Zanza Gomes, coordenado pela Andréa Souza da Silva, né? Onde eu faço abordagens sobre essa intelectual. E aí tem mais outra também que eu queria compartilhar com vocês, que é a Anne Ellen Shockley. Ela é uma mulher que, até onde a gente sabe, ela nunca assumiu a sua sexualidade, né? Então, ela foi casada por um tempo, depois ela se separou, e aí ela começou a escrever romances para mulheres, então, e romances entre mulheres. Então, ela é uma autora negra de literatura LGBTQIA. Mas não só isso, ela foi uma das que auxiliou, por exemplo, né, a produção, o reconhecimento do negro dentro, né, da área da biblioteconomia e tudo mais. Então, o que eu considero, né, gente, quando a gente vai tomando consciência de tanta gente, de tantas mulheres, para além de Suzanne Brie, né, por exemplo, para além de outras mulheres clássicas que a gente conhece, que elas contribuíram para a construção da nossa área. Às vezes a gente não tem, né, temos a Olga Pombo, temos aquelas mulheres lá do início, né, do mestrado, do doutorado em ciência da informação, que muitos de nós às vezes lemos, Nícia Figueiredo, por exemplo, e que a gente não, às vezes não a cita, ou cita porque ela é uma das únicas que está ali falando sobre aquele tema, ou às vezes não vai atrás para reconhecer, né, a história, o contexto, as linhas de pesquisa daquela bibliotecária. Então, a minha fala hoje, ela é mais ou menos assim, dizer para vocês, olha, existem essas mulheres que elas estão falando sobre isso, vamos citá-las, vamos conhecê-las, né? Então, eu fui lá no Lattes, alguns sites, fui na cronologia da biblioteconomia negra, fui nos livros que a gente fez, então, quem ainda não conhece, o livro Bibliotecários Negros na Biblioteca, o livro Do Invisível ao Visível, elaborado pela Natália, aqui o volume 1 dos bibliotecários, tem várias mulheres aqui, ó, Epistemologias Negras na Biblioteconomia, O Brasil que Lê, né? O Negro na Biblioteca. Em todos eles tem muitas mulheres.
E às vezes são mulheres que a gente conhece, né, como intelectuais que a gente já tem conhecimento, mas tem outras que ainda não. Então, eu vou apresentar aqui para vocês algumas. A professora Andréa Souza da Silva, né, hoje ela é professora da UDESC, e ela pesquisa, por exemplo, sobre núcleos de estudos afro-brasileiros como fontes de informação, relações étnico-raciais e bibliotecas. A atuação da Andréa eu acho muito interessante porque hoje ela é docente, né, das disciplinas de relações étnico-raciais ali na UDESC, e não só docente, ela também já vinha produzindo há bastante tempo sobre isso, né? Quando a gente pensa, por exemplo, não sei se alguém conhece, mas tem a professora Ana Cláudia Borges, da UFES, que ela estuda ações afirmativas, gestão da informação, ou seja, são pesquisadoras aí, que são doutoras, né, que já estão há bastante tempo fazendo uma pesquisa dentro da área de gestão da informação vinculada à biblioteconomia, né, e ciência da informação. Ana Paula Menezes Alves é uma professora da UFMG que faz estudos sobre competência em informação, né, e informação para a saúde, que também é um tema que ainda o bibliotecário não está, né, e a bibliotecária ainda não estão bem aproximados desses discursos, desses estudos, né. O que é informação para a saúde? Para que ela serve? Como que eu me torno um profissional especializado em informação para a saúde? Quais as competências, habilidades, né? E toda a formação técnica que eu preciso para trabalhar com isso? Quais os lugares de atuação também? Professora Clarice Fortcamp, por exemplo, já é uma pessoa super conhecida, que é a professora da UFSC, né? Se não me engano, recém-aposentada, que tem um estudo no Brasil muito forte sobre biblioterapia. A Cida Fernandes, que é uma pessoa que não publica muito, mas foi ela que organizou esse livro que eu trouxe aqui para vocês, junto com a professora Elisa Machado e com a Esther Rosa, né, que vai falar sobre as bibliotecas comunitárias e a resistência cultural na formação de leitores. Lembra que tem aqueles estudos que vão dizer assim, o brasileiro não gosta tanto de ler assim e não sei o quê? Bom, aqui elas trazem outra visão, né? Então, por que a gente ainda não lê e não cita, né, Cida Fernandes? A Dandara Bacê, que vai estudar a identificação racial em unidade de informação, vai pensar também a saúde da população negra. A Daniela Câmara Pizarro, que é uma docente na UDESC e que fala sobre formação e atuação ética bibliotecária, né, a política da biblioteca, a questão ética e política da profissão bibliotecária. Representações sociais, coletivas, unidades penais, ou seja, ela tem um projeto que ela vai pensar como... ela fez esse projeto que ela levou o vestibular para as penitenciárias. Então, imagina, olha o trabalho que o bibliotecário pode fazer, olha os projetos que, enquanto docente, a gente pode fazer. E olha quem já está fazendo e quem ainda não reconhece ou não conhece essa produção sobre isso, né? Ou não conhece essa autora, né? Dani Spudeit esteve aqui semana retrasada, não foi? Que também foi falar, então, uma professora da UDESC, hoje doutoranda ali na UFSC, que está falando sobre empreendedorismo, né, também. Ela tem outros estudos, mas eu acredito que o foco no empreendedorismo hoje é o que, quando eu penso em Dani Spudeit, é o que eu lembro, né, dela, assim. Então, empreendedorismo é o que ela tem mais pesquisado. A Daniele Barroso, que é uma pessoa que também, às vezes, as pessoas não conhecem, mas ela é uma das que organizou o livro Epistemologias Negras na Biblioteconomia, né? Relações Raciais na Biblioteconomia, junto comigo, Graziella, Irinaldo e Zanza, e que tem uma atuação forte também pensando na questão negra, né? Quando nós vamos falar na Dávila Feitosa, que é uma doutoranda hoje em Ciência da Informação ali na UFPB, que fala sobre mulheres negras, empoderamento, sobre as mulheres negras do próprio Cariri, ou seja, ali ela está pensando essas mulheres, suas necessidades de informação, o que elas estão precisando e o que a pessoa bibliotecária pode também atuar, né? A Elisa Delfini, que hoje é uma docente aposentada ali da UDESC, que faz um estudo sobre mídias sociais, pós-verdade, e teve uma atuação muito forte, tem uma atuação muito forte nesses estudos, né? A Eni Alves Rodrigues, por exemplo, que eu não sei se todo mundo conhece, mas ela é uma bibliotecária hoje e doutora em literaturas da língua portuguesa. E ela faz o quê? Ela estuda literaturas africanas de língua portuguesa. E agora, por exemplo, elas vão fazer um livro conosco ali
pelo selo Niota, onde ela vai falar sobre deslocamentos estéticos pensando nessas literaturas. E aí a gente às vezes pensa assim, nossa, mas eu quero fazer um tema que é bem fora daquilo que, que a gente considera biblioteconomia ou ciência da informação, e quando vê a gente já tem gente que está pesquisando que a gente pode, né, usar como referência. Se eu estiver indo muito rápido, tu me fala, tá, Bruna? Porque eu não sei se tu me mandou... Eu tô conseguindo compreender e o retorno que os seguidores estão... Tá, beleza. Tranquilo, então. Aí É vamos falar mulher. É muita mulher, eu trouxe muita mulher, eu fiz por ordem alfabética. Não, eu não fiz muitas mulheres para não tornar tudo muito cheio. Fernanda Costa, né, ali no doutorando em CI no IBICT, que fala sobre pesquisa em memória e informação, inclusive ela estudou a ditadura, então a informação dentro do Estado Novo também, então como é bacana, né, a gente vê que tem mulheres pensando sobre essas questões. Fernanda de Sales, uma docente da UDESC, que fala sobre pesquisa sobre música e como fontes de informação. Algo que também muita gente não conhece. Francilene Cardoso, já é conhecida, né? Uma doutora aí em serviço social, que fala sobre pesquisa sobre o negro na biblioteca pública, identidade negra, negropolítica. Temos a Gláucia Vaz, que fala sobre, é uma professora da UFMG e doutora pela própria UFMG, que fala sobre estudos diários e práticas informacionais em arquivos. Temos a Gilvaneja Mendes, que é uma bibliotecária do UFPB, mestre em CI, e que fala sobre estudos de políticas públicas e o livro, né, as políticas públicas do livro leitura. A professora Gisela Eger Stendel, que é uma professora também da UDESC, que se aposentou recentemente, que tem estudo sobre o livro didático e a biblioteca pública, que também é muito bacana da gente entender, né, e estudar sobre isso. Temos a Graziela Santos Limas, que vai pesquisar sobre a organização e representação do conhecimento, sua relação com os estudos africanos e da diáspora. Também é uma das organizadoras, junto comigo, das obras do Bibliotecários Negros 1, 2 e 3, além do livro Epistemologias. A professora Henriette Gomes, né, que já é aí uma referência forte também da biblioteconomia brasileira e da ciência da informação. Mas temos a Ingrid Passos, que é uma mulher que pesquisa educação. Para quem não sabe o que é, por favor, vá ler. Fala também sobre o empoderamento da mulher negra. Jaqueline Aparecida de Souza, que é uma docente da UFRN, vai trazer as questões de estudo sobre fluxonomia, ontologias, né? Então, para a gente ver como nós estamos espalhadas em diversos temas, né? E não é somente questões sobre gênero, não é só questões sobre discussão sobre o papel da mulher em determinado enfoque, mas sim estamos, né, atuando em diversos setores. A Jaqueline Araújo, docente da UFRN também, que vai falar sobre comunicação científica. Se não me engano, tem a Gabriele a Francine Thanos, que também vai falar sobre a questão mais teórica do que é a relação entre arquivologia, biblioteconomia e museologia, né, que também é uma docente da UFRN. Temos a Jailma Cruz, que vai falar sobre biblioteca pública, organização de acervos, automação de bibliotecas. Leide Kleber Rodrigues, professora da UFBA, que vai falar sobre estudos vinculados a mulheres, informação étnico-racial, sociologia do conhecimento. A Luane Bento dos Santos, doutoranda também, e bibliotecária, que fala sobre etnomatemática. A nossa referência também, que é a professora Maria Aparecida Moura, que eu falei, né, que vai falar sobre organização e representação do conhecimento, vai falar sobre organização social do conhecimento, então, muito importante, sem contar os estudos que ela faz sobre semiótica, a contribuição dela para a parte de tesauros também, que foi muito bacana. A Cleide Bernardino, né, Maria Cleide Bernardino, professora da UFCA, Universidade Federal do Cariri, e fala sobre bibliotecas públicas, escolares e formação de leitores. Marta Lígia Pomin, outra referência também, que é docente da Unesp, vai falar sobre inteligência organizacional, gestão da informação, gestão do conhecimento e cultura informacional.
A própria Natália Romero, né, que é aí minha parceira também, que fala sobre estudos de mulheres, e isso, eu até achei bem interessante você ter me chamado e não ter chamado ela, né, porque a gente, embora a gente faça os livros do protagonismo, ela é quem estuda mais fortemente a questão, né, intelectual do papel da mulher dentro da própria CI e tal, mas fiquei bem feliz igual, né, a gente está aí para dar vários olhares para esse assunto. A Nathalie Brito, que é uma bibliotecária pela UNB e fala sobre práticas abolicionistas em bibliotecas prisionais. Professora Nídia Lubisco. A Patrícia Pimenta, que eu não sei se todo mundo conhece o trabalho dela, mas é muito bacana. Ela hoje está na Alemanha pensando lugares de memória, acervos especiais. Inclusive, ela está lá naquela parte de estudos sobre o Holocausto, se não me engano, bem interessante. A publicação dela hoje falando do cuidado, né, do acervo a essa abordagem quanto ao conteúdo por conta do contexto atual, né, que estamos vivendo enquanto governos. Muito complicado, né? E é interessante como que ela está conseguindo fazer mesmo assim o mestrado dela e as contribuições que ela já traz só em estar divulgando essas questões para nós, né? Porque é um assunto, por exemplo, estudar sobre memória do Holocausto, assim como memória da escravidão, são assuntos que ainda a gente precisa estudar bastante para poder ser um bibliotecário ou uma bibliotecária que tenha um conhecimento mais aprofundado do que isso, né? E eu acredito que estudando os trabalhos da Patrícia Pimenta, ou até mesmo com os vídeos, as discussões que ela propõe, a gente já vai começar a aprender um pouco sobre isso, né? Temos a Priscila Frevier, que ela é da parte de competência e informação, ela fez estudos sobre competência e informação no continente africano, fez análise também na produção de mulheres dentro da ciência da informação sobre competência e informação, ela tem vários artigos e capítulos dentro dos livros. Não sei se vocês conhecem, mas já devem conhecer a Priscila Sena também, que agora é doutora em CI pela UFSC, e que vai falar sobre inovação em startups, né? Foi orientada da professora Úrsula Blackman, que também é outra professora com bastante reconhecimento dentro da nossa área, né? A Valdineia Barreto, que é doutora em CI, e ela fala sobre produção, sobre insights e estudos métricos. Inclusive, a tese dela ganhou prêmio em 2017. É muito interessante a tese dela. E eu recomendo que todo mundo leia o que ela produziu. Temos hoje a Vanessa Santana também, que ela é uma das pupilas, assim como a Lady Klebia, da professora Miriam de Aquino, ali da UFPB. Então, elas têm não só estudos sobre informação étnico-racial, questões, né, de afrodescendentes, mas estudos relacionados à sociologia do conhecimento e a outros enfoques que não só o étnico-racial, né? Aí a Sandra Regina Fontes também, que é mestre em CI, que tem uma vasta experiência em bibliotecas escolares e educação das relações étnico-raciais. Ela tem mais de 20 anos como bibliotecária da rede estadual, não, rede municipal de Florianópolis, e trabalha com bastante material sobre isso. E tem uma discussão muito aprofundada para aqueles bibliotecários, por exemplo, que são bibliotecários escolares e que querem trabalhar com questões étnico-raciais. Então, ela discute desde a parte, por exemplo, se tu perguntar para ela, quais são as melhores referências, né, bibliográficas para inserir dentro do acervo que tem relação com a educação étnico-racial, quais as ações culturais que eu posso fazer, tudo ela sabe. E tem também a Zanza Gomes, né, que eu vou parar aqui no meu Z, que vai falar sobre literatura negra, né, e vivências. Ela vai trazer um estudo muito importante para a gente pensar qual é a colaboração de visuais aí da literatura para a nossa área, né, até porque no papel do bibliotecário, da bibliotecária, quando a gente está pensando essa relação, né, de como inserir as temáticas dentro do acervo, quem eu vou citar. Então, o meu recado aqui hoje era pensar assim, quem são as mulheres que vocês estão citando, quem são as mulheres que vocês têm de referência, vamos aprender mais sobre mulheres, né, sobre a produção de mulheres, porque a partir disso, a nossa área também, ela se reforça, né, porque a gente tem vários enfoques. Então, não é somente um enfoque, eu sei que aqui eu fiz um recorte somente para a gente pensar a parte
da ciência, né? De pensar, refletir e trazer ações e práticas para a nossa profissão, pensar sobre isso. Mas tem várias pessoas, várias mulheres que hoje estão produzindo sobre temas muito interessantes e que muitas vezes a gente não conhece. Óbvio que homens também, mas os trabalhos deles é mais fácil da gente conhecer, às vezes, do que as próprias mulheres. Então, o meu trabalho aqui hoje foi trazer essas mulheres aqui para vocês. E eu fiz uma fala bem curta, né, para deixar que o pessoal possa ter um tempo de interação conosco, como você tinha pedido, né? E eu fico aqui à disposição para perguntas e interação. Eu já vi aqui que o Maico já fez uma fala aqui. Aí eu vou deixar para... Pode começar daí, Fran. Oi? Pode começar. Peraí. Eu vou começar porque eu estou aqui no WhatsApp Web acompanhando as perguntas e os comentários. E aí eu selecionei. Essas referências vão ser compartilhadas depois. Okay. Referências estão todas compartilhadas, sabe onde? www.niota.com.br. A maioria dessas autoras que eu citei estão lá. E a partir de lá, vocês já vão ter a bibliografia que elas colocam no final dos trabalhos, vocês já vão conseguir ser direcionados para o Lattes, porque também tem um Lattes no final. Temos bastante material. Mas, se você quiser, Bruna, eu posso sim fazer uma listinha, né, dessas autoras que eu citei, embora eu ache que colocar essa lista e as pessoas vão dizer assim, ela não pensou em mim, pode trazer algum conflito. Mas, se você quiser, eu posso fazer a lista sim, sem problema nenhum. A gente vai, pelo menos na minha concepção, né, a gente vai te escutando e começando a se apropriar do protagonismo, né, da mulher na ciência, na nossa área de economia. E como, quando você fala os nomes e suas áreas de pesquisa, a gente consegue começar a avaliar e se ter e ver, né? Agora, já que eu pesquiso isso, então eu vou procurar essa teórica, né? Uhum. Começa a perceber realmente o objetivo dessa visibilidade, né? Que é algo que está sendo muito discutido, né? Dessa questão de gênero, sim. Visibilidade, mulher na ciência, mulher na biblioteconomia, as mulheres com certeza de informação. E aí a gente sim. vai... E olha que meu intuito não foi nem fazer discussão teórica, ou seja, do porquê a mulher está aqui, né? Que eu acho que isso aí a Natália poderia fazer uma análise bem mais aprofundada do que eu, porque meu interesse não foi realmente, como eu falei para ti, né? Meu interesse é só a visibilização mesmo. Então, comentar as pessoas, as áreas delas, dizer para que a gente poderia pensar, coisas, né? Mas é isso que eu não estou falando nem da questão estrutural, né, da nossa sociedade, que faz com que homens e mulheres sejam reconhecidos ou não como cientistas, falando do patriarcado, do colonialismo, né, da colonialidade do saber, do ser, falando sobre por que as relações, por exemplo, a gente sabe que a carga que uma mulher tem, né, de trabalho, ela é muito mais pesada, porque a mulher ela não é só cientista, ela é a mãe, às vezes, ela tem uma carga de trabalho formal fora de casa, ela tem outra dentro de casa que é informal e que não é paga, né, como diz, tem uma intelectual que ela vai falar que é um trabalho não remunerado, por exemplo, e que é verdade. Então, o que a gente tem que pensar é que, assim, a gente sabe, há estruturas dentro da sociedade para que isso faça com que nós não conheçamos muitas mulheres hoje, né? Ou que às vezes a gente nem se dê conta do porquê que eu estou citando tal autor. Eu só estou citando porque todo mundo cita, ou porque ele é referência nessa área. Mas às vezes é muito difícil da gente dizer assim, mas o que é ser intelectual? Por que eu posso citar uma mulher que fez um mestrado, por exemplo, e que tem só uma dissertação, ou às vezes fez um TCC que já é inovador dentro daquela área, mas às vezes a gente não vê aquela pessoa como intelectual, porque para ela ser intelectual, ela tem que atender certos parâmetros, né? É como se você tivesse sempre que colocar muito mais outras discussões, fazer outras coisas do que somente estar ali refletindo sobre aquele assunto. Então, às vezes, óbvio que o fato de, por exemplo, se eu olhar um TCC e considerar que ele não é um material científico,
Muitos professores vão dizer que não é, talvez, um material científico, porque ele é aquele que vai introduzir a pessoa para virar cientista. Muitas pessoas, eu já ouvi dizerem, não, mas o mestrando ele não é um cientista, ou ele é um bolsista, ou ele é um mestrando, ou seja, está ali passando por um ritual, né, por um ciclo que vai tornar ele pesquisador. Gente, eu sou pesquisadora desde o dia que eu entrei para ser bolsista de iniciação científica. Desde o momento que eu me tornei profissional, eu já sei fazer uma pesquisa, né? Eu sou uma profissional que tem, então, capacidade técnica, intelectual para refletir sobre a minha prática, sobre as questões teóricas que envolvem a minha profissão, e, ao mesmo tempo, se eu quiser, eu vou sim fazer um material científico seguindo o método científico, como aquele colocado pela cultura lá, que a gente conhece, hegemônica e tal, mas o que a gente precisa entender é: você considera mulheres cientistas? Quando elas produzem algo que pode ajudar o teu trabalho, você olha a produção de mulheres, e a partir do momento que você olha, você usa parâmetros diferentes para considerar aquilo lá uma ciência realmente produzida do que outra, né? E aí quando a gente chega na classificação entre mulheres, porque a gente sabe que existe aquela produção produzida por mulher negra e aquela produção produzida por mulher que não é negra, por exemplo. Às vezes uma mulher negra e uma mulher branca pode estar falando sobre informação étnico-racial, só que os enfoques são diferentes, mas talvez aquilo que a mulher negra produza seja visto, como eu já ouvi, como algo panfletário, como algo que você está tentando fazer, né? Como é que tem aquela palavra que é bem interessante, que eles dizem, que é como se você não estivesse fazendo ciência, sabe? Você está lá só produzindo sobre um assunto porque você quer fazer algo militante, ativista. Mas, gente, quando você está fazendo ciência, aquilo que você escolhe, desde o autor até o tema, até qualquer coisa, isso é político, né? Então, se você escolhe os autores que você vai colocar, isso é político? Se você escolhe a vertente que você está seguindo, isso também é político, né? Então é importante que a gente sempre faça, sim, escolhas. Não estou dizendo que tem que ser 99% de uma dissertação e tese produzida e citada a mulheres, mas a gente tem que também visibilizá-las, né? Ótimo. Eu vou fazer aqui um comentário do Michael Chaves. Durante a construção da minha dissertação, com a minha orientadora, foi um ponto que coloquei de trazer mais mulheres para a minha escrita, inclusive mulheres na América Latina e negras. Muito importante essa discussão, né? Porque, por exemplo, assim, eu trouxe 2 exemplos ali da biblioteconomia negra americana, que é o que eu tenho estudado agora, além da biblioteconomia negra, né? Eu me dedico à americana para trazer essas intelectuais, esses atores, essas pessoas que a gente ainda não conhece, que contribuíram muito para a construção da área que a gente tem hoje, né, já que as nossas vertentes são da Europa e também são americanas, mas quando a gente vai ver a nossa formação, ela foca a biblioteconomia americana tradicional, leia-se branca e eurocentrada, né, com essa perspectiva mais assim, técnica e tal, e com o mito da neutralidade, com outras questões também, que isso daria outra live. Mas você escolher, né, colocar mulheres latinas, mulheres negras, isso também, né, como eu falei, uma questão de escolha política, porque isso também faz você olhar para outros vieses, né? Faz você refletir sobre outras questões que às vezes a gente não tem só numa linha, a gente tem uma linha de uma vertente teórica que ela vai nos mostrar determinadas dificuldades, obstáculos, ou até mesmo soluções para aqueles problemas que a gente está estudando. Mas quando, por exemplo, a América Latina, ela tem os seus problemas específicos. Quando você vai para outra região ou outro continente, né, já vai existir outros problemas. Por exemplo, lá no continente africano, competência em informação é muito estudada. E por que ela é muito estudada? Porque lá o pessoal está tentando encontrar formas, né, de lidar com outros problemas, né? E que a competência em informação ela vai auxiliar o profissional e a profissional a terem maior engajamento político, engajamento
para tornar os seus usuários mais autônomos, né? Entender também a compreensão do que é aquela comunidade, o que tu está oferecendo de questões para eles, né? Oferecendo de informação e quais as necessidades de informação aquela pessoa vai ter, né? Então, o Michael, inclusive, ganhou a melhor tese ou dissertação ano passado lá no Enancib. Eu fiquei super feliz por ele. Eu estava lá, fiquei muito, muito feliz. Isso só demonstra que o fato dele ter olhado para mulheres também, né, foi recompensado também nesse sentido. O amadurecimento científico nos traz isso, né? Com certeza. E, às vezes, você falou a questão do roteiro de se viver e ver a mulher na ciência. E que, às vezes, precisa de título para poder se provar que é cientista, como se a gente, nós, mulheres, tivéssemos que, a todo momento, pedir aprovação para isso, sendo que a gente está dentro da academia, pesquisando, utilizando de todas as metodologias, os métodos, e mesmo assim, a falar daquele objeto de estudo que você está desenvolvendo na pesquisa científica, você mesmo assim ainda tem que presenciar situações adversas ou desnecessárias por conta do seu gênero, ter que compartilhar, de ter que, como se a gente tivesse que, não, eu tenho que pedir aprovação, né, para poder ser cientista. Tem uma pergunta aqui, que é uma coisa que também eu ficava me perguntando, né, que é assim: Franciele, como você pensa na visibilidade das mulheres nos textos, nas citações, tendo em vista normas da ABNT que tende à invisibilidade quando orienta o uso de sobrenome? Nossa, eu também tenho muito essa dificuldade. Então, na verdade... Né? Desculpa, cortou aqui para mim. Pode falar, hein? Pode responder. Então, na verdade, é muito interessante, né? Isso também tem a ver com muitas discussões, né? Nós fizemos um curso em 2017, se não me engano, lá no painel de biblioteconomia, onde teve essa discussão. E aí, gente, eu acho que vai muito do que o pesquisador ou a pesquisadora, né, tá tentando evidenciar. Por exemplo, se eu estou escrevendo a minha dissertação e eu quero fazer uma citação sobrenome, vírgula, primeiro nome, eu já vi várias produções a respeito com isso e já aconteceu das pessoas publicarem colocando sobrenome, vírgula, nome na citação. Então, por exemplo, fica Garcês, vírgula, Franciele, vírgula, 2017, vírgula, página, nananá. E isso pode ser adquirido, então pode ser realizado, né? Então é uma forma de visibilizar essa autora, né? Que você vai estar fazendo. Porque uma das coisas que a gente fez de teste foi assim, colocar um sobrenome, vírgula, primeiro nome, ponto, né? Abreviado, e o título do trabalho. E aí a gente perguntou, vocês acham que essa pessoa é homem ou mulher? Né? Quem escreveu esse texto? E aí foi interessante, porque deu um debate e a maioria considerava que era um homem. E aí, quando a gente foi ver, era uma pessoa trans, quando a gente foi ver, era uma mulher que tinha escrito. E aí o pessoal foi trazer essa percepção assim, nossa, mas é interessante, porque na minha mente, quando eu vejo o nome, né, o nome, primeiro nome abreviado, eu já automaticamente penso que é um homem. Então ele já faz essa ligação, porque a ciência nos ensina, né? Porque a estrutura de tudo que foi produzido de ciência até hoje fez a gente trazer essa percepção, né? O imaginário social, a construção do homem como a representação de cientista e da mulher como outra coisa que não isso, né? Então é importante também a gente tomar algumas atitudes políticas. Por exemplo, no livro de mulheres do ano passado, nós tivemos a professora Jaqueline, me fugiu o sobrenome dela agora. Jaqueline Ribeiro. Ela foi lá e em todo o texto dela, ela foi lá e escreveu com sobrenome, vírgula, nome.
E ela já, inclusive, na primeira página, né, vinculado ali ao título, ela já botou uma nota de rodapé, informando a pessoa que ia ler o material dela de que ela fez uma escolha política de, em todos os materiais onde ela estivesse citando mulheres, ela ia botar o primeiro nome dessa pessoa. E foi publicado dessa forma, porque o selo, ele respeita essa questão da pessoa que é autora, né? Mesmo ela tendo feito parte de uma coleção, que era uma coleção de textos, que foi a coletânea do protagonista da Mulher 2, nós respeitamos essa atitude dela, porque aquilo para ela é uma questão política. Inclusive, a Jaqueline Ribeiro Cabral, ela é uma arquivista que estuda questões de gênero, ela faz parte, inclusive, do grupo de pesquisa da Giovana Xavier, que é uma intelectual negra que fala sobre as mulheres na ciência e tudo mais. Tem o nick dela é Preta Doutora. E a Jaqueline, ela faz parte desse grupo que está pensando nas questões de gênero, de sexualidade, a representação da mulher, não necessariamente, né, na ciência da informação, mas ela está trazendo esse debate também. Aí o Michael complementa, né? Tenho seguido, porque aprendi com Jaqueline Cabral, professora da UF, né? Sempre usar o nome e sobrenome das mulheres nas citações. Uhum. É essa mesmo. É essa mesmo. O seu nome aqui, uma grande referência. Até esqueci de colocar ela, olha só. Se ela me vê, ela já me puxa a orelha. Não, mentira, ela não vai falar nada. Mas a Jaqueline Cabral, com certeza, merece muito ser evidenciada dentro da nossa área. Com certeza. Ela tem uns trabalhos muito legais. Eu vou... Falta mais ou menos uns 10 minutos. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou te fazer Perfeito. Eu vou fazer um breve comentário. Aí eu vou te fazer a pergunta. Essa pergunta é para que você nos direcione enquanto associação dos bibliotecários do Piauí e quanto profissionais de formação do estado do Piauí, diretamente do Nordeste, né, do Brasil. Tá cortando, Bruna. Tá me ouvindo? Para mim tá chegando bem cortada a tua voz. Tá me ouvindo? Agora sim, agora sim. Parece que quando você fica mais paradinha eu te ouço. Quando você tá mais longe eu não te ouço. Vou ficar perto. Como falta pouco tempo, encerrar com uma fala e eu gostaria que você respondesse a minha pergunta direcionada para os bibliotecários, né? Para os profissionais de biblioteconomia do estado do Piauí, do Nordeste e de todo o Brasil. Eu gostaria que você também citasse a questão do seu mapeamento, certo? Pessoal, mais uma vez, boa noite. É uma live de 50 minutos, mas são muitas pesquisadoras, mulheres, cientistas da área, e não nos cabe somente nessa live, certo? Mais uma vez eu quero agradecer à Associação dos Bibliotecários do Estado do Piauí, o presidente Marcelo. Temos aqui a presença de integrantes, né, da diretoria da ABEP Mulheres, a Erlen Valery, que é estudante, a Luciana Viana, que é técnica em biblioteca, né? Todos da área de biblioteconomia. E agradecer a Franciele. Está conseguindo me ouvir? Mal menos, mas estou. Agradecer, certo. Eu vou ficar bem próximo. Agradecer por ter aceitado o convite, Graciele, para Imagina. Estar nos trazendo essas informações, porque você tanto serve como de referência, como fonte de pesquisa também para a gente conhecer todas essas pesquisadoras da nossa área, certo? E eu gostaria muito, muito mesmo de manter esse contato com você para futuras propostas, certo? Claro, fico à disposição. Nossa Associação dos Bibliotecários do Estado do Piauí e colocar sua parceira
certo? De publicações, ela está na agenda também, é porque a gente está. Ai, por favor, chamem, chamem. Todas essas mulheres que eu citei, gente, são fontes, assim, inesgotáveis de compreensão, de outras perspectivas do que aquilo que a pessoa bibliotecária possa trabalhar. Eu uso sempre pessoa, porque ficar fazendo flexão de gênero é complicado, e ainda por cima, quando eu faço flexão de gênero, né, eu não estou contemplando todo mundo, porque temos pessoas não binárias, e é importante também. Então eu falo pessoa bibliotecária, né, gente? Mas quando a gente está pensando, a nossa profissão tem muita área, muita questão que a gente tem que discutir, tem que pensar e refletir, né? E essas mulheres que eu citei, todas elas têm muito que colaborar, não só para a associação, para ela pensar novos projetos, novas ações, ou formações para os bibliotecários e bibliotecárias e pessoas bibliotecárias aí de Piauí, como também para a região, né? Eu acho que a gente tem que sempre estar em constante atualização, né? Não é só porque, por exemplo, eu estou mais no campo acadêmico que eu não vou também refletir sobre como fazer uma prática que seja representativa, que traga questão de discussões para a minha comunidade, principalmente transformação social, educacional, né, econômica, para quem eu estou trazendo o meu serviço, oferecendo meus serviços, meus produtos, né? Era essa mensagem que nós gostaríamos de realmente. Não precisou nem perguntar a você. Transmissão de pensamento. Eu quero agradecer mais uma vez. Uma boa noite. Eu que agradeço. Nossa, eu que agradeço. Privilégio, gente. Podem contar. Esqueci de dizer que eu represento a Associação Catarinense de Bibliotecários, viu, Kátia? Porque eu estou na associação, né? Estou hoje como diretoria ali. Nós temos feito lives, inclusive quero convidar o pessoal para que vá lá para a Associação Catarinense de Bibliotecários. Tem o nick, tem o YouTube, e a gente está fazendo algumas lives também. Então, vem aí para conhecer o que a gente está pensando aqui nessa parte do país, juntar algumas discussões, trazer, sim, né, as experiências de vocês, porque pode também fazer aqueles contatos básicos, né, nos comentários e tal. Acho que seria bem bacana que a gente fizesse essas ligações, gente. Gente, pois uma boa noite de sexta-feira, Franciele, uma boa noite para todos. Para ti também, para todos que estão nos ouvindo, nos vendo. Gratidão, pessoas. Fiquem em casa, se cuidem, comemorem, por favor, na medida do possível. E seguiremos, né, adiante com a nossa luta. Com certeza. Eu te mando a lista das pessoas depois, tá bom? Parou. Boa noite. Tchau, boa noite.